aula de hoje é sobre operações com mercadorias. Operações com mercadorias encontram-se no capítulo 5 da nossa apostila de contabilidade geral. Em operações com mercadorias, aprendemos a calcular o lucro bruto. O que seria o lucro bruto? É o lucro da atividade principal da empresa. É o lucro da venda das mercadorias. Para apurar o lucro bruto, basta uma fórmula. Lucro bruto é igual vendas brutas, que nós podemos chamar de receita bruta de vendas também, menos deduções de vendas e menos CMV. CMV representa o custo da mercadoria vendida. As vendas brutas menos as deduções de vendas, nós vamos chamar de vendas líquidas ou receita líquida de vendas. Cuidado na sua prova. Ele pode mencionar as vendas brutas, onde você vai abater as deduções de vendas, ou ele pode mencionar direto a receita líquida de vendas, já facilitando a sua vida. E mesmo assim, podem ser mencionadas as deduções de vendas. É só uma pegadinha. Então não vai abater as deduções de vendas quando ele já mencionou para você a receita líquida. Isso já foi feito. As deduções de vendas podem ser vendas anuladas ou canceladas, que acontecem no decorrer do período que a empresa vendeu suas mercadorias. Devoluções de vendas, é uma parte da mercadoria que nós vendemos e o cliente nos devolveu. Descontos incondicionais concedidos, eles são chamados de descontos comerciais. São descontos que nós demos no ato da venda. Não podemos voltar atrás. Então eles são descontos incondicionais, comerciais. Existem alguns outros descontos que nós não colocamos aqui. São os descontos dados posteriormente à venda. Geralmente quando o cliente vem me pagar uma duplicata. Então aquele desconto é condicional. Geralmente ele está condicionado a um pagamento antecipado. Esse desconto eu vou chamar de despesa. Ele não vai afetar o lucro bruto. Depois que eu apurar o lucro bruto, eu vou colocar o desconto condicional junto com as despesas e vou apurar o lucro líquido, que é o lucro após o lucro bruto. Além das vendas anuladas, das devoluções e dos descontos, nós temos os impostos sobre vendas. Cuidado na sua prova para não confundir impostos, no geral, com impostos sobre vendas. Os impostos sobre vendas que nós podemos encontrar são o ISS, que é para a prestadora de serviço, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o PIS e a COFINS. Nem todos eles são mencionados nos exercícios. Então você vai trabalhar com o que aparecer, ok? O CMV também é calculado através de uma fórmula. O que seria o CMV? O custo da mercadoria vendida. É o valor que eu paguei na mercadoria que agora eu estou vendendo. Para calcular o CMV, também nós temos uma fórmula. CMV é igual a estoque inicial. Esse estoque inicial representa o estoque final do ano passado. Eu vou encontrá-lo na conta mercadorias do balanço anterior. Eu fechei o balanço do ano passado com o estoque final e esse será o estoque inicial para esse ano. Eu vou somar ao estoque inicial as compras de mercadorias. São todas as mercadorias que eu comprar durante este período. Eu comprei essas mercadorias com a intenção de vender. Só que quando eu compro uma mercadoria, alguns itens podem afetar o valor dessa compra. Então não vamos esquecer. Se houver frete ou seguro sobre a compra, esse valor eu vou somar à mercadoria comprada. Se eu tiver gastos com importações, que nós chamamos de desembaraços aduaneiros, eu também vou somar a essa compra feita. E ainda, nós temos os impostos não recuperáveis. O que seriam impostos não recuperáveis? Vamos pegar como exemplo uma loja que está comprando de uma indústria. Quando a loja compra de uma indústria, ela paga para essa indústria o IPI. Mas a loja não trabalha com IPI. Então esse custo acaba encarecendo. Então o valor do IPI que foi acrescentado na nota fiscal, ele vai encarecer o custo da nossa mercadoria. Então eu vou pegar esse IPI e vou somar na compra que eu fiz para guardar essa mercadoria no estoque. Então nós falamos que são impostos não recuperáveis. Se fosse uma indústria, ela recuperaria esse IPI também, certo? Mas como estamos falando de custo de mercadoria vendida, mercadoria é para comércio. Então o comércio não recupera o IPI. Sendo assim, o comércio comprando da indústria, o valor do IPI é somado à mercadoria que é guardada no estoque, encarecendo o custo da mercadoria vendida. Temos alguns itens que podem reduzir o custo da mercadoria vendida. Devoluções de compras,
Por exemplo, eu fiz uma compra, eu registrei o valor comprado, mas houve agora uma devolução de compra. Essa devolução eu vou abater do total comprado. Eu posso também ganhar um desconto em uma compra. Nós chamamos de descontos incondicionais obtidos. Por que incondicional? Uma vez que eu ganhei esse desconto, meu fornecedor não pode voltar atrás. É aquele desconto comercial que eu expliquei anteriormente. Então ele foi dado no ato da negociação. Só que nesse caso eu estou comprando a mercadoria, eu estou ganhando desconto. Está abatendo do valor da minha compra. E ainda existem os impostos recuperáveis. No caso, o nosso ICMS. Uma empresa, quando ela compra uma mercadoria, ela paga ao seu fornecedor o ICMS. Esse ICMS ele está embutido no produto, na mercadoria. Então é direito meu recuperar esse ICMS para abater no futuro, quando eu tiver que recolher os impostos para o governo. Isso nós aprendemos na parte dos impostos não cumulativos. Então eu recupero o ICMS do que eu comprei, mas eu vou ter que recolher o ICMS do que eu vendi. Mas o que eu vou pagar para o governo, na verdade, é a diferença entre o imposto recuperado e o imposto da venda. Essa diferença eu vou acertar as contas com o fisco. Isso é feito no final de cada mês. Voltando para a nossa fórmula, estoque inicial, como eu já mencionei, mais compras de mercadorias e menos o estoque final. O estoque final ele é apurado através de registro de inventário. O que seria o registro de inventário? No final do período, nós vamos abaixar as portas da nossa empresa e vamos contar o que sobrou nos estoques. Todos os itens do nosso estoque serão registrados em um livro chamado Registro de Inventário. E esse valor apurado do estoque das mercadorias, eu vou colocar aqui. Então eu vou montar o CMV dessa forma. Estoque inicial, mais compras do período e menos o estoque final, que é o valor que sobrou no final do ano. Esse valor vai ficar para o ano que vem. Para entender essas duas fórmulas, nós vamos resolver dois exercícios do capítulo 5, certo? Em primeiro lugar, é o exercício número 16. O exercício número 16, a pergunta do exercício é: apure o lucro bruto. Ele quer que eu apure o lucro bruto. Então, recapitulando a nossa fórmula, vendas brutas, menos deduções de vendas e menos CMV. Esse exercício, ele já começou com uma pegadinha. Como assim uma pegadinha? Eu não vou precisar calcular o CMV. Ele começou mencionando sobre a ficha de controle de estoques. O que é a ficha de controle de estoques? É onde eu faço o controle de toda a mercadoria que entra e sai dos estoques da empresa. Só que o controle de estoque é sempre feito a preço de custo e nunca a preço de venda. Então a mercadoria entra no meu estoque a preço de custo e sai do meu estoque a preço de custo. Nesse exercício ele já mencionou o valor das entradas, o valor das saídas e o saldo final das mercadorias. Eu só vou precisar do valor das saídas. Então nesse caso, nós temos no exercício total das saídas, 44.950.000. Esse valor já representa o meu CMV, ó, 44.950.000. É o custo da mercadoria vendida. Eu não precisei perder tempo calculando a fórmula do CMV. Essa informação foi fornecida para mim. Agora eu preciso das vendas. Ele mencionou que as vendas brutas totalizaram o valor de 100 milhões. Então está aqui, ó. Totalizou o valor de 100 milhões. Então, vendas brutas, 100 milhões. Preciso agora procurar as deduções. Eu não posso confundir deduções de vendas com despesas. E nesse exercício ele misturou para que o candidato tenha essa dificuldade. Então, vamos encontrá-las. Devoluções de vendas, 4 milhões. Então, 4 milhões é uma devolução de vendas. Está lá, devolução de vendas é dedução das vendas. Depois ele mencionou um desconto concedido por recebimento antecipado de vendas a prazo. Esse é aquele desconto que eu expliquei que ele é dado posteriormente à venda. Eu fiz uma venda a prazo e o dia que o cliente veio pagar a duplicata, eu dei o desconto porque ele me pagou essa duplicata antecipado. Então esse desconto não é uma dedução da venda. Eu vou lançar ele nas despesas. No caso, como o exercício foi pedido lucro bruto, eu não vou usar esse desconto aqui. Esse desconto é condicional. Aqui eu só uso o incondicional, aquele que eu dou no momento da venda. Em seguida, nós temos
ICMS sobre vendas. O valor de 25 milhões. Então, olha, o ICMS sobre vendas é uma dedução da venda. 25 milhões. Ok? E por último, nós temos outros tributos sobre vendas. Ele mencionou outros tributos, ele generalizou. Pode ser o PIS, pode ser a COFINS, nós não sabemos. Mas ele está explicando. São tributos sobre vendas. E o valor mencionado, 2 milhões e 500 mil. Ok. Então nós temos aqui a fórmula do lucro bruto. Por último, para atrapalhar o candidato, foi mencionado o valor do estoque inicial. Esse valor informado é totalmente desnecessário, pois eu já tenho o CMV calculado aqui como eu preciso. Então, recapitulando, eu tenho vendas de 100 milhões, eu tenho aqui deduções de vendas que vão totalizar 25 mais 4, 29, 31 milhões e 500. E o meu CMV, que deu 44.950. Então, 100 milhões menos 31 milhões e 500 mil e menos 44 milhões 950 mil vai apurar o nosso lucro bruto. E o nosso lucro bruto, nós chegamos na alternativa D, que deu o valor de 23 milhões 550 mil. Então, olha, lucro bruto igual 23 milhões 550 mil. Alternativa D, e o exercício foi resolvido. Na mesma sequência, nós vamos resolver o exercício número 34, do mesmo capítulo. Só que nesse exercício, o candidato precisou calcular o CMV em primeiro lugar e depois calcular o lucro bruto, já que as informações foram dadas todas embaralhadas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu montei a fórmula do CMV. CMV é igual ao estoque inicial. Ele forneceu o estoque inicial de 30 mil reais. Mais compras. Ele forneceu as compras de 60 mil reais. Só que ele mencionou também que existe um frete sobre a compra. Eu não posso esquecer que o frete da compra é somado ao valor comprado, como eu expliquei na fórmula anteriormente. Também existe o ICMS sobre compras. Então o ICMS da compra eu vou subtrair, porque é direito meu recuperar. Então, na verdade, esse ICMS, quando eu tiver que pagar o governo, eu abato dos recolhimentos. Então, recapitulando a fórmula, eu fiz uma compra de 60 mil, paguei frete sobre a compra de 5 mil e recuperei o ICMS dessa compra de 7.200. Então, a minha compra líquida tem o valor de 57.800. Então, na fórmula do CMV, eu tenho estoque inicial 30 mil, mais compras líquidas 57.800 e menos o estoque final, que foi informado também. O estoque final, 40 mil reais. Então eu tenho 30 mil mais 57.800 menos 40 mil. Eu vou ter um CMV no valor de 47.800. Então essa informação eu já tenho para a segunda fórmula que eu tenho que montar, que é a fórmula do lucro bruto. Então, o meu CMV já está informado aqui, ó, 47.800. Ok. Recapitulando a fórmula do lucro bruto, que é a pergunta do exercício, vendas brutas, foi informado, ele informou o valor de 100 mil. Menos deduções de vendas, ele só deu uma dedução de venda, ICMS sobre vendas, 12 mil reais. E deu também o CMV, que na verdade ele deu os valores para que eu chegasse no CMV. Então eu montei o CMV e já descobri que o valor aqui foi 47.800. Então nós temos aqui nessa conta 100 mil menos 12 mil menos 47.200. Eu vou chegar num total de 40.200. Então nós teríamos aqui no exercício 34, alternativa D de dado, 40.200, correto? Então, lucro bruto, 40.200, alternativa D. Lembrando mais uma coisa, nesse exercício 34, foram informadas coisas que não são necessárias para o exercício. Por exemplo, ele citou fretes sobre vendas. Os fretes sobre vendas não são utilizados no cálculo do lucro bruto. Fretes sobre vendas são despesas. Então, depois que o contador apura o lucro bruto, ele abate as despesas para chegar no lucro líquido. Então, o frete sobre venda eu usaria nas despesas. Foi informação desnecessária. Outra informação desnecessária também, ele citou o ICMS a recolher. ICMS a recolher é o valor que eu vou pagar ao governo.
eu recuperei o ICMS da compra, que foi 7.200. E o ICMS das vendas foi 12.000. Essa diferença, 4.800, eu vou pagar para o governo. Então essa informação é desnecessária, a não ser que ele perguntasse qual o valor que será pago ao governo de ICMS. Tá certo? Então nós não vamos utilizar essa informação no exercício. Então essa foi a nossa explicação sobre as fórmulas do lucro bruto e a fórmula CMV. Tá ok? Boa aula para nós hoje.